Bahia e Fluminense vai ser o jogo mais inútil da torcida do Fluminense. Basicamente é isso. Tá todo mundo de olho na final da Libertadores. O Fluminense não vai jogar com os titulares. Diniz também não vai comandar o time. Então eu acho que ninguém vai estar interessado nesse jogo, principalmente os torcedores do Fluminense, né? Porque, claro que vai ser um jogo, de certa forma, que pode ajudar a gente no Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que jogando com um time reserva, eu acho que o Fluminense não traz confiança para esse jogo e acredito que os torcedores do Fluminense reconhecem isso. Então acho que o Fluminense não deve fazer muito esforço para esse jogo. Acho que a cabeça dos jogadores estão na final e a dos torcedores também. Vitor Mendes, zagueiro do Fluminense, na verdade agora ex-zagueiro do Fluminense. O Fluminense já rescindiu o contrato com ele, acabou de rescindir e acabou de sair a notícia dessa rescisão de contrato. Né? Segundo aqui o Globo Esporte, o GE, envolvido em escândalo de aposta, Vitor Mendes rescinde com o Fluminense e Atlético Mineiro. Zagueiro emprestado pelo Atlético Mineiro ao Fluminense foi punido pelo Pleno do STJD em 720 dias de afastamento dos gramados e terá que pagar multa de R$ 70 mil. Vitor Mendes não é mais jogador do Fluminense e do Atlético Mineiro. O zagueiro envolvido em esquema de apostas foi punido e rescindiu o contrato com os dois clubes em comum acordo e está livre no mercado. O zagueiro estava afastado do Fluminense desde que o nome dele foi citado entre as provas da investigação da Operação Penalidade Máxima, que apura manipulação de situações de jogo em maio deste ano. Vitor treina com o personal desde então em Belém, cidade que nasceu. Em setembro, Vitor Mendes teve punição por envolvimento no caso de manipulação em situações de jogo ampliada. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, aumentou a suspensão do jogador para 720 dias e a multa para R$ 70 mil. A punição inicial dada pela segunda comissão disciplinar do STJD era de 430 dias de suspensão e multa de R$ 40 mil. Só que aí eles ampliaram aí para 720 dias e multa de 70 mil. Vitor Mendes fez um acordo com o Ministério Público para não ser penalizado criminalmente, mas isso não o impede de sofrer as consequências na esfera esportiva. Vitor Mendes era um ótimo jogador, quando jogou pelo Fluminense fez boas aparições, fez 2 gols de cabeça, inclusive, teve boas partidas, tinha tudo para dar certo no Fluminense, mas fez essa cagada. Claro, ele não fez com a camisa do Fluminense, fez antes de jogar pelo Fluminense, fez pelo Juventude, mas mesmo assim, né, acabou estragando o futuro da carreira dele. 24 anos, né, acabou que não adiantou de nada, todo o esforço dele de virar jogador de futebol acabou indo por água abaixo. Se ele tivesse mantido a cabeça firme, né, não ter feito isso, nada disso teria acontecido. Eu acho uma pena, porque é um cara muito promissor no futebol brasileiro. Eu via muitas coisas boas nele, um ótimo jogador, né? Toda vez que entrou jogando pelo Fluminense, entrou bem, jogou bem. Nas partidas que ele jogou, foi destaque. E poderia ter melhorado cada vez mais, né? Poderia ter jogado, de repente, poderia ser titular no sábado contra o Boca Juniors, se dependesse da evolução dele. Mas é uma pena, cara, é uma pena, né? Tomara que ele consiga, torço para que ele consiga voltar a jogar futebol, né? Vai ser difícil um clube querer ele depois disso, mas tomara que ele volte aí e dê tudo certo na vida dele. Mas vamos falar de Bahia e Fluminense. Fluminense vai enfrentar o Bahia lá na Fonte Nova. Os jogos entre Fluminense e Bahia costumam ser favoráveis para o Fluminense, né? Até porque ao todo são 53 jogos, 25 vitórias para o Fluminense, 17 empates e apenas 11 vitórias para o Bahia. Então a gente tem aí uma certa vantagem em relação aos confrontos entre Fluminense e Bahia. No primeiro turno, o Fluminense venceu o Bahia por 2-1 com um jogador a menos, que foi o caso do Nino. O Nino tinha sido expulso por uma entrada lá um pouco violenta, né? É claro que ele não é disso, mas naquele momento ali realmente foi para cartão vermelho. E ele foi expulso e o jogo acabou terminando por 2-1. Eu acho que foi de virada, se eu não me engano, foi de virada. E o Fluminense conseguiu sair vitorioso. E agora a gente tem a chance de encontrar eles novamente, dessa vez na casa do Bahia. O Fluminense perdeu o último jogo contra o Atlético Mineiro por 2-0. Infelizmente não conseguimos
fazer nem um gol, pelo menos, mas eu acho que foi uma boa partida, né? Independente de tudo, eu acho que não foi uma partida terrível do Fluminense, né? Foi ali razoável. Eu gostei de alguns jogadores, né? Não muitos, mas alguns foram bem. Né? O caso do John Kennedy para mim foi o melhor do jogo. E o Fluminense vem aí somando, né? Uma vitória em cinco jogos. Foram 3 derrotas, uma vitória e um empate. Estamos em 8º lugar. O Fortaleza ainda não jogou, está com 2 jogos a menos. O Atlético Paranaense venceu, o Atlético Mineiro venceu a gente. Eles estão em 6º e 7º, respectivamente. Né? O Atlético Mineiro está em 6º, o Atlético Paranaense em 7º e a gente em 8º. Bom, o Atlético Paranaense tem 49 pontos, a gente tem 45. Se a gente vencer, por acaso vencer o Bahia, a gente não vai nem subir de tabela. A gente vai ficar ali em 8º lugar, permanecer em 8º. Por causa do resultado do último jogo, que a gente perdeu contra o Atlético. Já o Bahia, a situação é um pouco diferente. O Bahia está aí na disputa da zona de rebaixamento, né? Pode cair nesse ano ou não, né? Eles têm aí a chance de continuar na Série A, mas tem a chance de cair também. Eles têm atualmente 34 pontos, né? O Goiás, que é o 17º colocado, tem 32, e o Bahia, se vencer, vai para 37. E o Bahia, em 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. Eles vêm de 2 derrotas seguidas, né? E busca aí uma recuperação para conseguir se manter o mais rápido possível na Série A. Informações da partida entre Bahia e Fluminense. O árbitro da partida, na verdade, vai ser a árbitra da partida, que é a Edna Alves Batista, FIFA de São Paulo. O jogo será às 19 horas desta terça-feira e vai ser lá na Arena Fonte Nova, a arena lá do Bahia, né? O Bahia sempre manda seus jogos lá. E as assistentes vão ser a Fabrine Bevilacqua Costa, FIFA de São Paulo, e Evandro de Melo Lima. O VAR fica com o Thiago Duarte Peixoto, também de São Paulo. Felipe Melo e Nino treinaram normalmente nesta segunda-feira com o elenco principal do Fluminense, então não são mais dúvidas para a final da Libertadores. Tudo indica que eles serão titulares normalmente, como vem sendo nos outros jogos. Né? Eles treinaram aí com o time principal, eles não viajaram para a Bahia, para Salvador. Né? O Fluminense vai com o time reserva, eles não vão levar nenhum jogador titular, nem o Fábio vai ser relacionado, nem vai ser titular. Nós teremos o Vitor Eudes estreando com a camisa do Fluminense. Eu acho que o Pedro Rangel foi bem mal no jogo contra o Atlético Paranaense. Né? Espero que o Vitor Eudes jogue um pouco melhor, né? Porque a gente não tem nenhum goleiro reserva bom, né? Aquele goleiro de imediato ali que vai, né, ajudar bastante. Além disso, o Fluminense relacionou boa parte do elenco sub-20 do Fluminense, né? A gente tem aí, eu vou até deixar na tela aí a foto dos jogadores embarcando. A gente tem vários jogadores da base, o Isaac, o Felipe Andrade, o Arthur também vai ser relacionado, Justin, e também o João Neto, que vem sendo destaque na base e também no profissional. Ele fez gol contra o Atlético Paranaense, naquele jogo lá de muitos gols, e ele de repente pode aí surpreender nesse jogo. Já a escalação do Fluminense para essa partida vai ser completamente reserva, né? Nós temos aí o Vitor Eudes estreando com a camisa do tricolor, Guga na lateral direita, David Braz faz a zaga junto com o Felipe Andrade, e Alexander volta à lateral esquerda. Um bom tempo aí que a gente não vê o Alexander na lateral esquerda. Eu particularmente gosto muito dele na lateral esquerda, né? Ele dá bastante profundidade e dá bastante, ajuda bastante na área defensiva, né? Ele defende muito bem e é um momento ideal para ele conseguir ganhar mais ritmo de jogo. O Thiago Santos fecha aí o meio com Daniel e Léo Fernandes, Giovani na ponta, ou o Isaac também podem ser aí os titulares. E Johnny Gonzalez e Lelê fecham aí a dupla de ataque do tricolor. O Bahia vai jogar com Marcos Felipe, Gilberto, 2 jogadores ex-fluminense, né? Gilberto lateral direito, Canu, Raul Gustavo e Camilo Cândido. Iago Felipe, mais um ex-fluminense, Tassiano e Luciano Jubá. Biel, também ex-fluminense, Rafael Ratão e Everaldo. Esse aí é o time
que deve ser o provável time do Bahia para esse jogo contra o Fluminense. O técnico é Rogério Ceni, em São Paulo. Bom, vamos ver como é que o Fluminense vai se comportar nessa partida, né? Vamos jogar sem o Diniz, sem os titulares. Vamos ver, pelo menos se a gente perder de 1-0, 2-0, tá bom, né, entre aspas, né? Eu acho que o importante nesse momento é a gente não perder de goleada, para não passar tanta vergonha assim. Mas vou ficando por aqui, galera. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui para o máximo de tricolores que você conseguir, beleza? Tamo junto, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta e é nóis. Valeu, siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter. Valeu, tamo junto, saudações tricolores.